Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Gabriel Alencar, eu sou pastor e professor de teologia. E esse vídeo eu preparei especialmente para você que está desejando estudar teologia, ou para você que está no início, acabei de começar a estudar teologia, ou quem sabe você já está estudando até um tempo, mas se sente um pouco perdido no progresso dos seus estudos, não sabe muito bem como continuar, para onde ir. Eu separei aqui 7 dicas que eu acredito que são cruciais para todo mundo que deseja estudar teologia. E uma delas, inclusive, é bem pouco falada e eu acho que é uma das principais que a gente deveria saber no início dos nossos estudos teológicos. Eu deixei ela para o final, então acompanhe esse vídeo até o fim para você saber como melhorar o seu estudo de teologia. Bom, sem mais delongas, vamos direto para a nossa primeira dica. Essa primeira dica, ela parece um tanto quanto lógica, mas para muita gente não é. A minha primeira dica é: comece pela Bíblia e por livros que vão te ajudar a compreendê-la melhor. E por que eu digo que essa dica é lógica, mas para muitas pessoas não é? Porque geralmente quando a gente se depara com o universo da teologia, nos são apresentados nomes que foram muito famosos na história da igreja. Por exemplo, Calvino ou Herman Bavinck, Karl Barth e vários outros. E aí o que acontece? O estudante de teologia, ele tem a tendência então a ir direto ler esses caras ou a simplesmente repetir o que eles acham que esses caras pensam porque alguém disse isso para eles. Então o estudante ele vai lá e lê as Institutas de Calvino ou a Dogmática Reformada de Herman Bavinck, e aí a teologia dele nada mais é do que repetições das proposições desses caras, ou às vezes é simplesmente o que eles ouviram dizer sobre esses homens. E eles não têm nenhum tipo de conhecimento bíblico, basta você sentar por alguns instantes com essas pessoas e você vai perceber que biblicamente eles não sabem conversar teologia, não sabem pensar teologia. Na verdade, a teologia deles nada mais é do que uma repetição de uma série de ideias que eles decoraram. Isso não é teologia de verdade, não existe um pensamento teológico ali por trás. Por isso, essa é a minha primeira dica. Comece pela Bíblia e por livros que vão te ajudar a entender a Bíblia. Eu quero aqui, já nessa dica, te recomendar 2 livros que vão te ajudar bastante nisso. O primeiro dos livros é esse livro aqui, Introdução à Teologia Bíblica, do Graham Goldsworthy. Existem ainda outros livros de introdução à teologia bíblica, como o do Gerardus Voss, por exemplo, ou do John Goldingay, tá? Mas eu gosto bastante desse aqui, eu acho que ele é uma ótima introdução. Ele vai te dar um panorama bem bacana da Bíblia, você vai conseguir entender bastante o que está acontecendo em toda a Escritura. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você poder comprar esse livro aqui. E um segundo livro que eu quero mostrar, que também pode te ajudar, é esse aqui, ó. Tipologia, do James Hamilton. Ó, tá todo rabiscado, anotado. Tipologia do James Hamilton, ele vai mostrar a Bíblia completa de forma tipológica, ou seja, como é que os temas, os padrões, as promessas, elas são cumpridas, elas são completadas, né? Elas apresentam sua plenitude em Jesus Cristo. E isso te dá um panorama, uma visão bíblica abrangente. Minha segunda dica ela é um tanto quanto simples, mas às vezes também não é usada. Tenha um método de estudo claro, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você precisa ter uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa, Gabriel? Significa que você vai ler, enquanto você lê, você vai sublinhar, você vai marcar, você vai fazer resumos, você vai questionar o escritor, tá? É isso que você vai fazer. Não, eu não concordo com isso. Se você pegar meus livros, você vai perceber que praticamente cada 10 páginas tem uma ideia que eu falo assim, não, isso aqui eu não concordo, ou isso aqui eu sei que o outro escritor fulano de tal pensa diferente. E eu vou criando esses paralelos, criando questionamentos. E vá carregando tudo isso num caderno, para que você, com o passar do tempo, vá formando a sua própria mentalidade teológica. Eu estou dando aqui apenas um exemplo de um método de estudo. O que eu quero dizer com isso é que teologia, ela exige rigor teológico. Ou seja, constância e método. Não adianta ficar pegando leituras esporádicas. Hoje eu leio um livro sobre escatologia, amanhã eu estou lendo um livro sobre soteriologia, depois de amanhã eu estou lendo um livro sobre teologia paulina e assim por diante. Você não vai captar as coisas. Você não vai conseguir criar conexões entre os temas, porque são totalmente distintos. Então, crie um método que faz sentido para o seu cérebro. A minha terceira dica, e ela foi muito importante para mim, e vai ser para você também, aprenda a dialogar com diferentes tradições teológicas. O que a gente quer ser é um teólogo pensador e não um papagaio. O
que eu quero dizer com isso? Tá tudo bem você acreditar que a sua tradição teológica ela é a correta. Não tem nenhum problema com isso. Agora, você precisa saber por que que você acredita que ela é correta. E não pode ser porque eu ouvi assim. Eu vim de uma tradição batista reformada. Mas, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em teologia sistemática que eu consigo explicar basicamente a teologia sistemática de várias tradições diferentes. Anglicana, metodista, presbiteriana, reformada, pentecostal e assim por diante. Quais que são as diferenças, quais que são as nuances, o que que um pensa sobre o Espírito Santo que o outro não pensa, por que que existe diferença entre carismático e pentecostal, carismático de primeira onda, segunda onda, terceira onda, vertentes escatológicas, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e assim por diante. Aprenda a dialogar com diferentes tradições. Simplesmente ler a sua tradição não transforma você num teólogo, transforma você em alguém que repete coisas. Você precisa entender a fundo o porquê que você crê no que você crê. E enquanto você não tiver esse diálogo com as outras tradições, você não vai conseguir entender a fundo nem mesmo o que você já crê. Então, minha terceira dica é: aprenda a dialogar com diferentes tradições teológicas. A minha quarta dica ela é um tanto quanto pastoral, tá? Una o seu estudo com uma prática em comunidade. De nada adianta você ser um cabeção teológico se isso não vai edificar pessoas. E eu não estou falando que você não deve ser um professor acadêmico que se dedica aos estudos do grego, do hebraico e assim por diante, ou temas muito complexos e profundos, sei lá, teologia paulina, escatologia ou afins. O que eu estou dizendo é que a teologia ela deve te levar à devoção a Cristo, e a devoção a Cristo deve te levar a amar a comunidade. Então, não fique só nos livros. Pegue o que você está aprendendo e transforme em ensinos práticos para aqueles que estão à sua volta. Por mais que seja uma teologia super profunda, a gente consegue sempre tirar ensinos práticos para os outros. Não viva num universo onde tudo que tem a ver com Cristo para você pode ser resumido a uma série de letras num livro, mas que não existe devoção no coração ou que não existe prática comunitária em torno desses aprendizados. Então transforme a sua teologia em práticas comunitárias. Essa é a minha quarta dica para você. A minha quinta dica para você é: leia todos os clássicos com muita calma. Quando a gente pensa nos clássicos, a nossa mente teológica ela é direta voltada para isso, e você precisa conhecer todos eles. Mas faça isso com calma. Entenda o pensamento de cada autor. Leia Agostinho de Hipona. Por mais que, quando a gente pense em termos de teologia sistemática, ele não faça assim, não seja uau, mas você precisa ver o que Agostinho de Hipona pensava. Leia Tomás de Aquino, leia Karl Barth, Lutero, Tomás de Kempis. Não devore tudo de uma vez. Entenda o pensamento de cada um deles, perceba em que época que eles viveram, a teologia que eles fizeram foi feita para quê? Para edificar quem, como, onde e quando. E entenda como cada um deles enxerga a Deus e como tudo isso vai construindo a sua teologia aos poucos. Então leia todos os clássicos, mas leia com calma, não leia todos eles juntos. A minha sexta dica, ela de alguma forma conversa com a quinta, tá? Você precisa estudar a história da igreja. História da igreja é algo essencial. Entender o pensamento cristão no decorrer dos séculos e das décadas faz todo sentido por vários motivos. Para que você não pregue algo que seja herético, para que você não ache que você descobriu a roda quando você tem uma interpretação num texto bíblico, você diz assim, ah não, isso aqui Deus me deu agora. Gente, tem 2000 anos de história da igreja que as pessoas estão escrevendo teologia. Não vai cair algo novo do céu no seu colo. Conheça a história da igreja para que você não fale bobagem. Conheça a história da igreja, o que eles foram construindo, para que você veja as diferenças dogmáticas. Por exemplo, eu sei que na época da Reforma foi muito conversado sobre soterologia, a doutrina da salvação. Eu sei que nos primórdios da igreja, até o século 3, 4, talvez até o século 6 ou 7, foi muito discutido, debatido sobre cristologia, sobre trindade, por que foi debatido, que conclusões a gente chegou sobre isso, que tipo de formulações teológicas a igreja, a história da igreja foi construindo aos poucos, para que eu não saia afirmando coisas que a história da igreja já respondeu lá atrás. Eu estava há 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, numa conferência de teologia, e foi levantado o tópico sobre a tentação de Jesus. Jesus, a gente sabe, de acordo aos concílios, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e em nenhum momento da sua vida ele se absteve de alguma porção da sua divindade. Então ele viveu uma vida
sendo 100% Deus e 100% homem. Por outro lado, a gente sabe que a Bíblia diz assim, que Deus não pode ser tentado. E aí a pergunta que foi levantada, né? Então Cristo foi tentado, sendo 100% Deus ou 100% homem? Se você conhecer a história da igreja, você vai perceber que no decorrer da história da igreja existem diferentes perspectivas sobre isso. Se você não conhecer, você não vai conseguir responder essa pergunta e provavelmente o que você vai responder tem a chance de ser herético ou errado por não conhecer a história da igreja e o pensamento cristão no decorrer dos séculos. Agora, a minha sétima e última dica, e essa eu acho que é a mais importante de todas, porque se eu tivesse feito isso no começo dos meus estudos teológicos, eu teria desenvolvido melhor ainda a minha teologia. A minha sétima dica é: não foque apenas em um tema, principalmente se você está começando a estudar teologia. Quando eu comecei a estudar teologia, eu amava escatologia. E durante talvez quase 2 anos, eu estudei só escatologia. E eu percebi que aquilo ali me transformou num teólogo capenga. Eu sabia tudo sobre escatologia, mas eu não sabia sobre vários outros temas. E depois, para ir atrás desses outros temas, sendo que um tema eu já desenvolvi muito, me parecia muito enfadonho, cansativo e chato. Então, minha recomendação para você é que você balanceie os seus estudos. Estude teologia bíblica junto com sistemática, junto com exegética, junto com pastoral, todas elas juntas e vá progredindo aos poucos. Você só consegue trazer uma espécie de equilíbrio em sua teologia se você estiver dominando pelo menos um pouco de cada área. Então não vá se dedicar intensamente apenas a uma área, porque a sua teologia vai ficar capenga. E eu estou falando isso principalmente para quem está começando a estudar teologia. No decorrer da sua vida, você vai perceber que é impossível dominar todas as áreas. Com exceção de uns caras que são meio alienígenas, tipo o Carson. O Carson é um cara que domina todas as áreas, mas ele é uma exceção. Ele é uma super exceção. É muito mais fácil você conseguir dominar muito bem uma área da teologia. Mas até você chegar nesse cenário de uma teologia média para avançada, para daí você se dedicar a uma área, você precisa ter muito bem equilibrado na sua vida, no seu estudo teológico, uma série de áreas diferentes. Então a minha sétima dica para você é: não foque apenas em um tema, mas divida os seus estudos em vários temas e você vai progredir mais rápido no seu estudo teológico. Mas eu guardei para o final uma dica bônus. Se você quer saber mais sobre teologia, segue esse canal aqui, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e receba mais conteúdo sobre estudos teológicos. Essa é a 8ª dica bônus para você, tá bom? Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.